Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados para alterar a Lei de Licitações, a Lei 8.666, a 10.520 e o RDC. Conhecido como PL 6814, ele foi apensado ao projeto de lei 1292 de 1995. Por uma regra da Câmara dos Deputados, que o projeto sempre tem que ser apensado àquele mais antigo sobre o tema. Então, hoje ele se chama PL 1292, 1995. Qual o fato? Dia 22 de maio de 2018, desse ano, então recentemente, o relator deputado João Arruda apresentou seu substitutivo para esse projeto, que deve ser votado em breve na comissão e em seguida no plenário da Câmara. Se esse projeto for aprovado na comissão e no plenário da Câmara, volta para o Senado. Caso seja aprovado, vai valer como a nova lei de licitações para o Brasil. Então é importante você saber quais são os principais temas que se discute sobre o assunto. Tentei separar o tema em pontos que eu acho positivo e em pontos que eu acho negativo. Tá certo? Pontos positivos. Primeiro lugar, alteração do valor de dispensa de licitação por conta do valor. O valor de dispensa de licitação previsto na Lei 8.666 de 1993 é R$8.000 desde 1998, quando foi alterado essa lei. A proposta do deputado João Arruda é mudar esse valor para R$50.000 para compras e serviços e R$100.000 para obras e serviços de engenharia. Segundo ponto positivo da norma, acaba com a modalidade convite e tomada de preços, mantendo as modalidades leilão, concurso, concorrência, pregão e criando a nova modalidade, o diálogo competitivo, que é uma modalidade importada do exterior que se propõe a trazer o particular, os licitantes, para discutirem um projeto, quando o projeto for muito complexo, em conjunto, ok? Então, acaba-se o convite de tomada de preço, por consequência, acaba-se o crime de fracionamento quando eu falo sobre modalidade de licitação. Eu continuo existindo ele quando eu falo de dispensa, mas quando eu falo das modalidades, agora não tem mais problema porque as modalidades não têm mais teto. Terceiro ponto significativo do substitutivo do deputado João Arruda. Ele traz para a lei vários pontos que a jurisprudência e a doutrina já pacificaram, como quais são os casos de indicar marca e modelo, como se faz um processo de padronização, como se faz pesquisa de preço, cuidados e peculiaridades em relação à gestão do contrato, responsabilidades dos personagens da licitação. E quarto ponto positivo, traz a figura do agente da licitação. Então agora a regra será, se esse projeto virar lei, é lógico, a regra será que a licitação é conduzida por uma pessoa, um agente da licitação, assessorado por uma equipe de apoio, bem como o pregoeiro faz hoje. E quando a licitação exigir, quando a licitação for complexa, for difícil, pode-se então se instituir uma comissão para cuidar daquela licitação específica. Aí a comissão passa a ter 3 membros, com a regra que a gente está acostumado no 8.666. É uma ideia de você enxugar as estruturas administrativas na maioria dos órgãos, que em geral são muito precários para a mão de obra dessa atuação. Pontos negativos que a gente fala sobre o substitutivo. Primeiro ponto, ele traz a modalidade concorrência e pregão iguais. O projeto de lei diz que não pode fazer pregão para obras de engenharia, mas por outro lado, o pregão e a concorrência têm a mesma condução. Por quê? Porque a inversão de fases é a regra, ou seja, primeiro olha o preço, depois a habilitação, podendo desinverter, e eu posso ter modo de disputa aberto ou fechado, do mesmo modo que o RDC. Então eu posso ter uma concorrência, primeiro preço, depois habilitação com lances, e eu posso ter um pregão com primeira habilitação, depois preço sem lances. Então essas modalidades hoje vão perder importância, porque no final das coisas elas vão virar a mesma coisa. O mesmo procedimento, que aí eu vou definir se é invertida a fase ou não, e se tem fase de lances ou não. Segundo ponto negativo, enterra o procedimento auxiliar chamado pré-qualificação. O que é pré-qualificação? Pré-qualificação é um procedimento que se faz antes da licitação para avaliar as empresas do mercado e dizerem: vocês estão aptas para participar da licitação, estão pré-qualificadas, e essas empresas não estão. Na 8.666 isso vale por 1 ano. Então eu pré-qualifico e eu posso fazer licitação restrita aos pré-qualificados. Então só quem foi pré-qualificado participa da licitação.
Isso tem uma grande vantagem, porque eu tiro os picaretas, eu tiro aquela pessoa que não tem requisito para licitar, mas quer atrapalhar o certame, ok? Eu consigo fazer um levantamento com mais calma, sem precisar ter o prazo de uma licitação, o orçamento em cima da linha, eu consigo antecipar isso. Na 8666 vale por 1 ano, no RDC é permanentemente aberto, na lei das estatais também. E, infelizmente, no projeto do substitutivo projeto de lei, a pré-qualificação, eu posso fazer ela permanentemente aberta, mas eu não posso restringir a licitação aos pré-qualificados. Então, aqui entre nós, não serve para nada, porque eu pré-qualifico as empresas e depois todo mundo de novo pode aparecer na licitação e eu tenho que analisar quem não está pré-qualificado. Então, não traz muita facilidade para a vida nesse cenário. Terceiro ponto, que ele é positivo por um lado, que ele exige a qualificação dos agentes que mexem com licitação, por outro lado ele exige que esse agente seja certificado pelas escolas de governo. Vemos 2 pontos negativos aí. Primeiro, que muitas escolas de governo não estão preparadas para treinar esses servidores públicos para ocupar essas funções, né? E, infelizmente, o nosso país não se resume a Brasília, São Paulo, Minas Gerais, Rio, Porto Alegre, e você tem uma série de municípios e estados na região norte que não têm a amplitude para fazer esse treinamento conforme a necessidade. Então, você cria-se um método que só através dele funciona e ele talvez não dê conta da vazão necessária para cuidar desse cenário. Segundo, que você pode acabar criando uma restrição no nicho de mercado de professores de licitação, e é verdade, me incluo nesse cenário, porque só aqueles certificados por escola de governo poderiam fazer o treinamento. E, infelizmente, a gente sabe que, com o procedimento novo, essa certificação, a não ser que seja bem controlada pelos órgãos de controle, pode acabar certificando os professores parentes do pessoal da escola de governo, por exemplo. E essa é uma grande preocupação, porque a certificação ficou completamente aberta no projeto de lei. O substitutivo, então, saiu dia 22 de maio, vamos ver como ele vai caminhar na Câmara dos Deputados, e a gente vem com mais vídeo para vocês, tratando de outros temas que estão no substitutivo, que a gente vai tratar com mais calma, tá certo? Muito obrigado e continue acompanhando o nosso canal.